Boa noite a todos que nos acompanham aqui presencialmente e aqueles que verão esta comissão pela internet. Dar as boas-vindas para o nosso amigo e que está aqui hoje presente, fazendo parte da nossa comissão, Farid Zaine. Agradecer a presença da vereadora Constância Félix também. E esta reunião, neste horário especial, ela é marcada em virtude da solicitação de alguns professores. Eu gostaria de citar aqui os professores Munira, Claudemir, a Luzia e a Elaine, que queriam trazer aqui algumas demandas referente à classe dos professores. Então, já de imediato, queria passar a palavra aos companheiros para fazer as suas saudações e depois nós receberemos aí as solicitações deste grupo. Farid Zaine, o nosso vice-presidente. Boa tarde, boa noite, né? Boa noite a todos. Boa noite, vereador Elias, vereador Vaguinho, membros da comissão. Como o presidente falou, estou estreando nessa comissão hoje. Retornei à Câmara recentemente e vim agora no lugar da vereadora Lu Bogo, que passou para a Comissão de Saúde, né? Quero cumprimentar os professores que aqui estão, né? Dizer que a gente está à disposição para ouvir, e também a toda a equipe que está aqui, e a vereadora Constância, só cumprimentando a minha querida vereadora, cumprimentando e agradecendo por sua presença, tá bom? É isso aí, presidente. Obrigado, vereador Vaguinho. Boa noite a todos, boa noite aos servidores da casa. Primeiramente, agradecer a comissão por ter acolhido o pedido para que a gente pudesse fazer a nossa reunião fora do horário que as reuniões da comissão realizado às 15h30, mas, por entendimento que os professores nesse horário estão em sala de aula, a gente abriu uma exceção para poder atendê-los agora às 18 horas. Saudar o vereador Elias, presidente da comissão, o vereador Farid Zaine, professor Farid Zaine, que agora retorna à Câmara Municipal e ocupando, então, uma cadeira na Comissão de Educação. Senhor presidente, eu recebi no meu gabinete, como já foi relatado na reunião passada, professores que trouxeram pauta para poder ser discutida, mas, como são vários assuntos, eu preferi trazer para a Comissão de Educação para que a gente pudesse discutir e ouvi-los enquanto comissão e não enquanto apenas vereador aqui nesta casa. Então, hoje nós estamos recebendo aqui alguns dos professores, cito aqui a Munira Escavazini Coelho, o Claudemir Fortunato Binga, a Luzia Mamone, a Elaine Cristina Santos Castilho e a Rita, que não pôde estar presente, que é uma das organizadoras, porque, infelizmente, está com dengue e não pôde estar presente na noite de hoje, presidente. Obrigado, vereador Vaguinho. E agora eu queria passar a palavra aos professores para que eles direcionassem, então, as demandas que eles queriam trazer à comissão e assim a gente questionar, trabalhar esses temas com a Secretaria da Educação. Boa noite. Quero agradecer a atenção de vocês, por vocês terem mudado o horário, né, da sessão para poder nos atender. Eu mesma estava em sala de aulas até às 17h30, vim correndo para cá, peguei ainda um trânsito, mas eu agradeço. E a gente pediu, né, para ser ouvido, porque a gente esteve em greve, e o ano passado nós fizemos uma greve, e esse ano novamente. E a categoria dos professores não foi contemplado. Uma das coisas que a gente pede é uma valorização dos professores, porque a gente recebe o piso nacional, o mínimo da educação.
E até, assim, anterior às duas últimas gestões, o piso nosso estava a 26% a mais do piso nacional. E agora a gente está recebendo apenas o piso nacional. Numa cidade que é grande, a gente comparando o salário dos professores das nossas cidades vizinhas, o nosso é o menor, tanto como salário, como vale alimentação, está tudo o menor. E aí a gente acaba trabalhando meio assim, não tão satisfeito, porque a gente, né, faz tudo o possível, quase que o impossível, para a gente poder estar exercendo o nosso trabalho. Hoje mesmo, na Gazeta, saiu uma matéria falando da saúde mental do professor. E tudo, né, abrangendo tudo. E então a gente agradece a vocês. Aí depois eu vou deixar eles falarem, aí a gente vai falando também mais sobre a pauta. Obrigada. Só você pode falar o seu nome e a escola só para. E você é concursada, né? Não é eu CLT. sou efetiva. Eu sou efetiva. Efetivei em 2022. Não tem tanto tempo, mas eu já trabalho há 11 anos como professora seletista e agora eu tenho 2 anos como professora efetiva. Isso, está na escola? Eu estou na escola José Carvalho. José Carvalho. Isso. Obrigado. Só o nome só para a gente ficar certinho. Elaine Cristina dos Santos Castilho. Pode. Boa tarde a todos, né? Boa tarde. E muito obrigada mais uma vez pela oportunidade a vocês, né, que são muito ocupados. Agradeço de coração. E, como ela disse, a pauta que nós temos também, um projeto que a Secretaria tem de robótica. Esse projeto de robótica é muito legal, as crianças vão adorar, só que nós precisamos realmente de um professor especialista em robótica, porque por exemplo, nós trabalhamos com conteúdos de português, matemática, eu estou com o 4º ano, e eu dou aula de matemática, português, e esse conteúdo já é muito extenso. Então, eu tenho que parar todo aquele conteúdo para trabalhar a robótica. Nesse momento, a gente precisa de muita formação para trabalhar com eles, porque só levar o material para a escola e não dar um embasamento, a Secretaria está dando alguns cursos, mas, mesmo assim, acredito que nós precisamos de professores especialistas para isso. Porque não é só você chegar para a criança e já chegar com o material e pronto. Não é assim que funciona. A gente tem que ter uma preparação antes, muito antes, né? E esses materiais chegam e, às vezes, tem manuais, tudo, mas e a gente ter esse tempo? Porque, com o conteúdo que nós temos, né, no município, que é o planejamento do ano, todo o conteúdo que nós temos que dar. Tá certo? E só um momentinho. Munira é meu nome, prazer. Também o Vale Alimentação, que, infelizmente, foi muito na greve, foi muito falado, mas o nosso aumento ficou em R$1 mesmo. Tá? É uma coisa que realmente é uma vergonha para o município, é um município que realmente é um município que está bem estruturado, não podemos compará-los com cidades menores, é um município estruturado, e a gente receber R$1 realmente é difícil para a nossa categoria. Deu 640, né, o Vale Alimentação. 640, exatamente. Pode continuar, Munira. Então, a gente quer... depois eu vou passar para a colega. A gente também tem o planejamento. O planejamento nosso ele é de 15 em 15 dias.
E, muitas vezes, não dá tempo da gente fazer um planejamento que engloba as crianças, para a gente poder avaliar certinho. Então, nós estamos pedindo um planejamento mensal, para que todas as escolas façam um planejamento mensal, que já vai dar mais tempo para a gente poder avaliar os trabalhos dentro da sala de aula. Agora, de 15 em 15 dias, aí eu tenho que parar no meio do mês, fazer de novo, depois, no começo do mês, fazer de novo. Então, parece que é uma coisa assim, muito em cima. E, às vezes, aí tem as avaliações também. Então, fica muito corrido e também fica muito apertado para a gente poder sentar e planejar os trabalhos que a gente tem que fazer na escola. Certo? Obrigada, viu? Fique à vontade. Boa noite, meu nome é Claudemir, sou professor da rede municipal desde 2013 num cargo. No outro cargo eu ingressei em 2016. Esse ano eu estou nas escolas Maria Paulina e José Justino. Sou professor de educação física, então eu gostaria de falar um pouco mais de forma específica em relação a algumas temáticas da pauta que tem relação. Conversei com os professores da rede, nós temos um grupo onde os professores pediram questionamentos, pedir dicas também, para que eles pudessem inserir ideias que a gente pudesse discutir, ou como o vereador Vaguinho comentou ali com a gente, que a gente pudesse dar o ponto de partida para que a gente possa dar início nessa conversa, para a gente tentar melhorar a nossa escola, a nossa realidade. Então, um dos questionamentos que os professores fizeram foi em relação ao projeto 39979/2022, aberto no dia 16/8/2022. Dispõe sobre o projeto de elaboração de coberturas das quadras municipais, cuja metragem não tem as medidas oficiais. E falou que esse processo se encontra parado na Secretaria Municipal de Educação. Então, uma das maiores queixas do pessoal é em relação aos nossos espaços, às quadras, como que é a nossa realidade. Às vezes, chocam-se horários de professores especialistas e, num espaço pequeno, nós temos que, às vezes, ficar com 3 professores com turmas diferentes dentro do mesmo espaço. Então, aí para a gente oferecer uma aula adequada num espaço legal, fica inviável. Então, digamos assim, a gente vai fazendo aquele esforço, porém a gente não tem as condições, o espaço físico ideal. Então, em relação à educação física, a maior queixa que eu pude comprovar assim, com os pares de educação física é em relação ao espaço físico das escolas, que a gente não tem uma parceria pudesse ser algum centro comunitário perto, que a escola pudesse usar também, usufruir a estrutura, com parcerias e assim por demais. Obrigado. Obrigado. Só o número do processo, se pudesse repetir, Claudemir. 39979/2022. Beleza. Ótimo. O nome da nova professora? O nome da nova professora? Bom, nós estamos com a Luzia. A Luzia vai fazer uso da palavra? Não? Então tá ótimo. Alguma nova solicitação pela professora que chegou agora? A Camille? Não, é sobre o aumento salarial, né, que eu queria falar, né? Eu acho que a gente está bem defasado em relação aos outros municípios, né? E eu acho que está na hora, né, da gente ter o que é justo, né? Nós trabalhamos tanto, nós nos doamos tanto, entendeu? Então, eu acho que o aumento salarial, para mim, e condições também, né? Nós não temos condições. Eu, como professora de educação especial, vejo que as escolas não têm condição de receber esses alunos, né? Esses estudantes que estão vindo agora, né? Eu trabalho numa escola muito boa, mesmo assim falta recursos. Não temos recursos no Aldo Kiel, professor Aldo José Kiel.
Então, assim, é uma escola ótima, mas, enfim, não tem, esses recursos eles são mínimos. Então, quer dizer, a gente recebe um aluno por ação judicial, né, que tem muitos problemas, que nem eu estou com um aluno que ele é autista, nível 3, suporte 3. Quer dizer, é um autista grave. Eu não tenho suporte para trabalhar. É levado isso à Secretaria de Educação, não tem resposta. Tá? Eu acho que são essas duas queixas aí que eu tenho, que eu enfatizo, né? Entre tantas outras, né? Seriam essas duas. Entendeu? A comissão, vocês estabeleceram uma comissão, como que vocês estão em quantos professores? Só para a gente entender, a gente fez a reunião, o Vaguinho falou que existe um grupo de professores que estão, e o objetivo, então, pelo que entendi, as pautas do grupo é a questão de valorização salarial, questão do vale alimentação, algumas questões com relação à condição de trabalho e a questão das quadras. São as 4 demandas, né? Principais, né? Isso. É porque dentro de algumas conversas que nós tivemos, já só para terminar a minha parte, porque depois acho que elas vão ler a pauta, essas coisas a gente não conseguiu inserir ainda, que seria seria uma forma de pedir a fiscalização de vocês, quanto a vereadores da comissão, que esse ano finaliza o tempo do PNE, e não houve 50% das metas atingidas. Então, se a gente poderia fazer algum estudo para a gente do Plano Nacional de Educação, se a gente não poderia fazer um estudo, um levantamento de como está a situação da nossa rede, e também a respeito da lei federal que foi sancionada em janeiro, Lei 14.817, que fala sobre as diretrizes da valorização do magistério. Se isso vai afetar, como isso aí pode afetar o nosso magistério municipal, se vai ter alguns acréscimos, se vai ter alguma modificação, são algumas das pautas também que o pessoal levantou. E dentro dessas leis, especificamente em relação à educação física, fala-se também da questão de salubridade e insalubridade, onde alguns amigos falaram que os espaços externos às vezes não são limpos, como as salas de aulas, né? Porque a gente sabe que a demanda dos funcionários é pequena, então a gente entende que a prioridade é manter as salas limpas e tal, porém, na nossa realidade, a nossa sala de aula é a quadra. Então, a quadra, às vezes, sempre vai ficando um pouco mais deixada de lado. Então, a questão disso, aí nós ficamos expostos a luz solar, mormaço, frio, barulhos, quando a gente tem que dividir com outros pares, ou num dia de hoje mesmo, como choveu, na escola que eu estava, ficou o pessoal do intervalo, e eu e mais 2 professoras, cada um com turmas diferentes. Eu sei que não é um caso atípico, o fenômeno natural da chuva, porém nós temos um pequeno espaço para 4 eventos diferentes, né? Então, compartilhando um pouquinho da fala da minha colega aqui, a respeito dos alunos laudados, incisos, a gente precisa fazer um estudo, um esforço, essa é a palavra, porque às vezes faltam profissionais capacitados, habilitados, monitores também, para a gente poder auxiliar melhor as nossas crianças, porque a gente tenta fazer o máximo, só que eu acho que ainda não é o possível, o melhor a se fazer. Eu acho que a gente ainda está engatinhando nesse sentido, uma opinião pessoal. Certeza. Vocês perguntaram, né, sobre o nosso grupo. Ele foi formado depois que teve o encerramento da greve. Como a gente não foi assim, atendido, ficou muitas questões sem se resolver, então aí a gente se movimentou, a gente montou um grupo de WhatsApp e a professora que está encabeçando é a professora Rita, e ela está com dengue, por isso que não está aqui hoje. Porque a nossa intenção não é fazer greve, a gente não gosta de fazer greve. Porque nós mesmos
acabamos até sendo prejudicados, porque a gente tem que repor depois, a gente já tem uma carga horária grande, depois ter que repor, correr depois com o conteúdo que foi perdido. Então, para nós não é interessante a greve. O interessante é isso aqui agora, vocês estarem nos ouvindo, a gente tentar resolver assim, conversando, para não chegar na questão da greve. Como eles estavam falando sobre os alunos que têm algum transtorno, alguma deficiência, vocês sabem que aumentou muito, né, o número, e as salas estão superlotadas. Eu, por exemplo, eu tenho o primeiro ano. Esse ano, na minha sala, eu tenho só um aluno laudado, mas eu cheguei a ter 2 alunos TEA na minha sala, e eu tinha 18 alunos, mas com os 2 TEA, e só tinha assim, a monitora para me auxiliar. Então, fica... pensa num trabalho, você tem que desenvolver, alfabetizar, né? 18 crianças, e dentro dessas 18 crianças, mais 2 crianças que têm que ter um atendimento especializado. A gente faz, nossa, a gente sai de lá assim, cansada para tentar atender a todos. Mas, por exemplo, nesses 2 mandatos, não teve construção de escola. E está cada vez aumentando mais. O meu lado, eu moro no Campo Belo e trabalho na Escola José Carvalho. Lá do meu lado, aumentou o Campo Verde 2, o Marajoara, o Pompeu e o Campo Verde. E não aumentou nenhuma escola, a creche também não aumentou. E aí essas crianças estão sendo atendidas, elas estão sendo colocadas nas escolas, porque é o direito delas também. E então falta mais escolas. A gente precisa construir mais escolas e creches para poder atender a demanda do nosso município. E aí, livro didático. Eu, na minha sala, lá na nossa escola, a coordenadora assim, andou conversando com outras coordenadoras para trocar livros. Por exemplo, na nossa escola estava sobrando um livro de língua portuguesa do primeiro ano, na outra escola estava sobrando matemática. Aí foi feito o remanejamento, as trocas, mas mesmo assim ainda a gente não tem 100% livro para todos os alunos, os livros didáticos, que é uma coisa básica que a gente precisa, né, para estar trabalhando. Elaine, eu gostaria de pedir ao presidente para que vocês pudessem fazer a leitura da pauta que vocês vieram trazer no meu gabinete, para que a comissão pudesse tomar conhecimento dos assuntos, por favor. Posso começar a ler? Então, é um resumo da pauta que nós fizemos. Pauta de reivindicações dos professores da Rede Municipal de Ensino de Limeira. Contratar especialistas para as aulas de robótica, visto que para sua formação específica demanda meses, apenas essa formação jamais nos deixará preparados para a ministração das aulas. Só fazendo um adendo, compartilhando com os professores que foram às formações, eles comentaram assim que eram 5 professores passando conteúdo para os professores e tal. Só que na realidade de sala de aula, fica um professor às vezes para 20, 25. Então, se tivesse pelo menos auxiliares ou se criasse um espaço de estagiários, eu não sei se seria viável esse estudo, para facilitar esse processo. 5 professores e quando era 5 professores ministrando curso para quantos? Na formação. Para quantos professores? Aí eu já não sei como, eram 20 professores, se eu não me engano, no grupo, né?
5 formadores para 20 professores no dia da formação. E aí eles falando que para aplicar para a realidade, trazendo para a realidade, esse professor teria que ir para a sua escola e lá ele teria um universo de 25, 30, 32 alunos. Então já ficaria um pouco... E detalhe que são crianças, então já ficaria um pouco mais complicado. Se seria viável uma espécie de um estagiário, algo do tipo, né? Se fosse criado algum protocolo, ou um professor específico, especialista, é claro, né? Seria no mundo ideal. Ideal, é. Material para robótica com peças pequenas, inviável para aulas com crianças menores. Aí voltando a falar do Vale Alimentação para Todos, e com um melhor valor, pois a nossa região outras cidades da nossa região pagam melhor. O mais baixo é R$ 800, queremos alcançar o mínimo, sendo que cidades vizinhas como Santa Bárbara do Oeste, com 194 mil habitantes, pagam 830. Iracemápolis, com 22 mil habitantes, pagam R$ 800. Rio Claro, com 208 mil habitantes, paga 850. E Limeira, com 308 mil habitantes, pagando seus impostos, recebendo o valor de 640. O pagamento do Vale Alimentação para todos os professores, sem discriminação, está garantido no Estatuto do Magistério de Limeira, na folha 26, capítulo 3, artigo 60. Auxílio alimentação, como também na Lei de Emenda Constitucional, número 90, de 2015, artigo 6º. Sendo assim, o que passa disso entra como discriminação. Remoção presencial de final de ano, devido aos professores com 2 cargos que prezam por locação na mesma escola. Livros pedagógicos disponíveis para todos os alunos. É um processo também. Pode ir. Desculpa, peraí. Livros pedagógicos disponíveis para todos os alunos e para todos os professores, pois fica complicado trabalharmos sem as respostas cabíveis para as atividades, visto que existem diversas interpretações para a mesma questão. Planejamento mensal, pois todos os professores votaram a favor por essa gestão democrática e participativa e ser a nossa função, se faz jus. Cobertura das quadras para as aulas de educação física, devido à exposição ao sol, chuva, a saúde dos alunos e professores estão afetados. O calor está excessivo e nos dias de chuva os estudantes ficam impossibilitados de participarem das aulas. Eleger professores representantes para participarem dos novos projetos e mudanças das quais fazemos parte e não somos participativos de nenhuma dessas questões. O nosso Estatuto do Magistério deixa claro que a gestão democrática na folha 5 do artigo 8º, gestão democrática de educação que consiste na participação da comunidade interna e externa na forma colegiada e representativa, juntamente à Lei de Constituição de 88 e da LDB. Salas de alfabetização lotadas, com muitas crianças inclusivas, precisamos de uma educação de qualidade e não quantidade. Perda da nossa valorização salarial, pois nessa gestão perdemos 26%, precisamos ajustar essa perda. O Estatuto afirma que o professor deve ser valorizado. Então, nessa gestão de governo, estão agindo incorretamente, pois fomos desvalorizados com essa perda. Abono assiduidade, com valor de R$ 150, precisamos de uma valorização, e não o oposto. As professoras contratadas não recebem, e segundo a lei do Estatuto do Magistério, na folha 4, artigo 7, ficam vinculados a esta lei complementar os profissionais do magistério regidos pelo Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Limeira e ou pela consolidação das leis trabalhistas do trabalho, CLT. Plano de saúde para os professores contratados. O Estatuto do Magistério garante que os mesmos direitos, segundo a lei do Estatuto, na folha 4, artigo 7º, ficam vinculados a esta lei complementar os profissionais do magistério, regidos pelo Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Limeira e consolidação das leis trabalhistas. Atribuição presencial para professores especialistas contratados de arte e educação física, devido ao sistema alocar para várias escolas, ficando inviável devido ao deslocamento. Falta de materiais pedagógicos, jogos pedagógicos na sala de AE, a famosa sala de recursos. Substituição de lousa verde para quadro branco, pois os alunos e professores ficam doentes devido ao pó de giz. Durante o ano existem afastamentos por motivos provindos dessa situação. Professores sem voz, dor de garganta, muitos são alérgicos. Falta de professores de AE, os que estão fora ficam sobrecarregados devido aos laudos e incisos. Diminuir a quantidade, pois são muitas as documentações para atendimento. Por exemplo,
20 alunos. Esta quantidade forma uma sala completa e compensa pegar a sala regular, por isso a falta de professores especialistas na área. Curso para capacitação para funcionários da escola, para trabalhar com as crianças especiais. Pensar no segundo ano do fundamental, pois todos os projetos, avaliações, lançamentos querem realizar nesta série, com isso os professores ficam abarrotados de atribuições, deixando a parte da alfabetização para segundo plano. Visitação do secretário da Educação em todas as escolas municipais, pois cabe a ele vivenciar a nossa realidade, para não dar atribuições desnecessárias. Aumento salarial, dissídio em janeiro, recebemos a diferença do pagamento de maio devido ao acordo sindical, queremos alterar a data, já que é um direito nosso. A Lei 11.738, de 2008, determina que o piso salarial dos professores seja ajustado anualmente, no mês de janeiro. Os critérios para fixar o percentual remetem à lei do antigo Fundeb de 2007. Chamada de concursos do final do ano, pois os professores contratados perdem as salas geralmente nos meses de abril a maio. Sendo assim, os estudantes ficam prejudicados por essa troca, juntamente os professores contratados que iniciam um trabalho e não podem finalizar. Embasamento legal na Constituição que o funcionário deve gozar de férias, juntamente com os alunos. Se a chamada for no decorrer do ano, cabe processo, pois o período são 12 meses de trabalho para o gozo de férias, sendo chamado dezembro, período 12 meses propício a janeiro. Ajuda custo combustível para deslocamento até a escola e as formações na SME, pois pagamos esses deslocamentos do bolso, garantindo no Estatuto do Magistério de Limeira, juntamente com a CLT, a coordenação e a direção recebem. Adicional de insalubridade, consolidação das leis de trabalho, artigo 189 ao 192 e artigo 194. Atividades insalubres ou perigosas. Serão consideradas atividades ou operações insalubres, aquelas que por sua natureza, condições ou métodos de trabalho exponham os empregados a agentes nocivos de saúde acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. O pó de giz causa reações alérgicas, doenças respiratórias e também a pele. É agravante às pessoas que têm asma, bronquite, rinite e sinusite. Na mucosa epidérmica, enfim, essa inalação gera afastamento. A avaliação quantitativa de agentes aos quais o trabalhador está exposto exige determinação e de intensidade. No caso dos agentes físicos, a concentração ambiental. Votação de enquetes. Eleger um representante de categoria, planejamento mensal, recebimento do dissídio. Eu acho que isso aqui já foi, né, meninas? Já. Então, a pauta termina aí. Desculpa se eu me estendi, tá, gente? Bom, eu queria perguntar se vocês estabeleceram algum estudo planilhado com as cidades da região com relação a essa questão de salário, e também com questão, por exemplo, da insalubridade aí, que foi ventilada, se existe alguma cidade que faz esse pagamento diferenciado, tudo para que a gente tenha um pouco mais de dados. Isso, acho que nós participamos de algumas conversas, em algum momento, principalmente com o Claudemir, ele fez parte de uma comissão de professores com relação à questão da amplitude também, né? E aí é importante que, naquele momento, reuniu-se materiais com relação a dados e tudo isso, para que isso seja discutido não só pela Comissão da Educação, mas também pela Câmara Municipal. Lógico que existem algumas situações que a gente vai concordar, vai batalhar junto. Essa comissão, ela tem um trabalho que, para além de posição, oposição e situação, ela tem construído alguns ganhos, né? Então, nós temos uma intensa ação da comissão na questão dos monitores. Nós tivemos, no momento do dissídio, em 2022,
uma ação com relação a manter os patamares de diferença dentro das categorias dos professores. Então, naquele momento, para manter o piso que foi colocado pelo governo Jair Bolsonaro de 33%, e que aí alguns professores, para chegar a esse piso, tinha a questão de 24%, e aí dava algumas diferenças, outros teriam que ter 26%, e isso a comissão agiu também. Na questão da amplitude, acho que foi a comissão o ambiente de debate e de construção disso. E, neste momento, também, nós tivemos uma ação importante na questão dos auxiliares e também das merendeiras, porque nós entendemos que eram solicitações justas. É importante que a gente construa tudo isso para além da nossa necessidade com dados, e isso deixa tudo cientificamente mais embasado. E eu pediria para que, se vocês pudessem nos dar esses dados, já que estão formando essa comissão, que é importante também, já houve o diálogo com o Sindicel, que representa toda a categoria legalmente na mesa de negociação, ou não? Então, o que a gente... ele representa, o Sindicel, todo funcionário público. E aí a gente tem a representante da PIOESP representando, né, os professores. Mas a gente nunca... É difícil falar assim, nos reunir e falar, e aí, o que está precisando? Como que está? Que quem está lá na linha de frente somos nós, né? E, então, a gente gostaria de ser mais ouvido, porque a gente está ali na realidade, no dia a dia. Só acrescentando sobre a atribuição, só para dar uma explicadinha, a atribuição sendo online, aí que nem professores de área, que é de arte e educação física, eles acabam dando aula para eles, 2 salas numa escola, mais 2 salas em outra escola, mais 2 na outra escola, e aí eles ficam difícil de poder atender. Então, sendo presencial, é mais fácil para estar conversando sobre a logística, né, como vai ser feita, por isso que pede para ser presencial. Aí a da chamada do concurso público de estar sendo feita mais em dezembro, no meu caso, eu fui chamada em maio. Aí, em maio de 2022, trabalhei. Quando chegou em janeiro de 2023, eu não pude ter férias. Aí, trabalhei janeiro inteirinho, indo todo dia à escola, cumprindo horário. Aquele ano, o ano passado, eu trabalhei muito cansada, porque aí foram 2 anos trabalhando sem férias. E aí, quando teve a férias agora, em 2024, deu aquele problema, e os professores acabaram cumprindo o recesso e não receberam a porcentagem de férias. Então, a gente fala de estar chamando em dezembro, porque aí fecha, né? Dá certo do professor aí depois gozar a férias, receber tudo certinho. E aí eu queria levantar a questão do abono assiduidade. Ele é de 2011 e ele foi estabelecido o valor de R$ 150. E até hoje ele está em R$ 150. A gente sabe que, no momento, não é possível dar um aumento para a categoria dos professores devido à eleição, né? Mas, se fosse possível, dar uma olhada, então, nesse abono. Então, a gente sabe, são muitas reivindicações. A gente sabe que não dá para atender do dia para a noite, vai ser uma conversa de muito tempo. Mas a gente queria ver se fosse possível, para agora, ter o reajuste nesse abono assiduidade, mudar o planejamento para mensal. Isso que a gente pede para agora, se possível.
A gente teve o período de mesa de negociação. Eu acho que nesse período agora ele já não é mais possível fazer, porque já entramos num período eleitoral com relação a um benefício, né, que seria um benefício esse. Mas era importante que, como eu falei para vocês, a questão de dados, por exemplo, vários temas que foram colocados aqui são da questão pedagógica. Então, é importante que a gente tenha também documentos que registrem essa solicitação por parte dos professores. Nós estamos recebendo aqui esse manifesto aqui de vocês, tudo certinho, essas reivindicações. Nós precisamos saber qual é o número de professores que este grupo representa. E também, de certa forma, é importante, porque muitas coisas são tratadas na mesa de negociação. Nós estamos aqui interessados em auxiliar, em ajudar, em cooperar naquilo que cabe à vereança, mas existem as instâncias que cada uma das coisas são discutidas, então é importante o diálogo também com as instituições que fazem parte da mesa de negociação, e, nesse sentido, a gente tem uma participação apenas como ouvinte. Inclusive, foi isso que gerou alguns desgastes, inclusive com a Câmara, nesse período de greve, que foi muito difícil para todo mundo, né? É um período que gera transtornos para vocês, transtornos para a população, e para aqueles que têm a função de representar, eles ficam num momento de pressão extrema. Então, eu acho que todas essas coisas elas podem ser construídas para ter um momento de maior tranquilidade. Então, essa é uma primeira reunião, e da minha parte, eu acho que seria assim uma sugestão para o grupo, que a gente estabelecesse algumas questões mais além muita coisa que está aqui. A gente, nas nossas visitas nas escolas, a gente vê, percebe tudo isso, mas tudo que você tem documento, tem uma CI disso, existe olha, a gente está discutindo isso com a nossa ADI, com a parte pedagógica, por exemplo, essa questão do planejamento. Então, e aí a gente vai questionar, por exemplo, a semana que vem, nós recebemos o secretário aqui, por que é feito quinzenal e não mensal? Essa é uma demanda da rede toda ou é desse grupo? E aí a gente não sabe, por exemplo, ele vai falar, é um grupo pequeno de professores, pode ser que seja falado isso, e a gente não sabe o número de professores que vocês estão representando. Então, tudo isso é importante que a gente coloque para que a gente consiga fazer uma construção positiva, né? Que vocês que trabalharam o dia todo, que isso daqui não seja uma luta em vão de vocês, e que a gente realmente consiga construir algo que seja produtivo para a categoria, e que a gente tenha dados também para conversar, para defender aquilo que vocês estão colocando. Desculpa que eu fui meio extenso, mas é que a gente quer fazer as coisas. Eu gosto de trabalhar, e aqui a nossa comissão, ela é bem... A gente que está aqui gosta da parte de educação. Então, a gente entende o que é certo, o que é justo, a gente vai trabalhar além das questões partidárias. Mas, para isso, a gente precisa de algumas questões para a gente andar em posicionamentos mais firmes. Farid, Vaguinho, vocês querem falar alguma coisa, perguntar? Sim, eu primeiro agradecer, né, as falas dos professores, os esclarecimentos. Eu sou oriundo da escola pública, não sei se vocês sabem disso, mas sou aposentado do Estado, né? Então, e eu sei bem, imagina só, 30 anos no Estado, né, como professor, e eu sei que é uma carreira, né, que a gente abraça com muito amor e com muita dedicação, a gente se doa mesmo o tempo todo, e tem que ficar reivindicando. Então, acho que todas as reivindicações são justas, que vocês fizeram uma pauta bastante extensa, né, mas o Elias colocou muito bem essa questão, já para vocês, não preciso ser repetitivo, né? Então, o trabalho dessa comissão, como o presidente disse, é ouvir,
né, e dar o encaminhamento necessário, né, o possível para essa comissão. Eu só tenho uma dúvida e gostaria de um esclarecimento aí do Claudemir, desculpa. O Claudemir tem falando aqui sobre atribuição presencial para professores especialistas contratados de arte e educação física, né, devido ao sistema alocar para várias escolas, ficando inviável devido ao deslocamento. Dá para você esclarecer um pouquinho o que significa essa atribuição presencial? Porque para as outras coisas tudo presencial. Antigamente, quando a atribuição, quando você ia escolher a sua sede, onde você ia trabalhar, você ia presencialmente na secretaria e lá tinha a ADE, que ela fazia o processo, te chamava e mostrava para você, em loco, as escolas disponíveis. Entendi. Hoje, esse processo é feito de forma online. Então, o sistema, a gente não consegue entender como esse sistema te joga. Por exemplo, existem 3 tipos de jornada. Jornada com 36 horas aula, com 30 horas aula e 25. Então, por exemplo, eu escolhi uma jornada de 36 horas aula. Então, são 8 turmas que eu posso pegar numa escola. E tem escola que tem 8 turmas disponível. Então, eu poderia fechar uma carga completa numa mesma escola. Então, para mim, a logística seria legal. Tudo estaria ok. Só que o sistema, às vezes, eu abasteço o sistema, coloco meu endereço, tal, minha sede. E aí o sistema me joga 2 aulas numa escola, me joga 3 aulas em outra escola e 3 aulas em outra. Sendo que teria disponível 8 salas na mesma escola. E aí o professor tem a questão do acúmulo e também o deslocamento. Então, esse professor ele não pode atender as 3 escolas por causa do deslocamento. Ele já perderia. Então, de 8 salas, às vezes ele pode ficar com 6 ou 5. Claudinei, quando você escolhe, obedece uma classificação. Você elege as escolas por ordem. E obedece uma classificação sua. Isso. Todo ano tem os professores efetivos já escolhem, mas aí os professores CLT, eles têm a classificação. Então, a gente fica meio sem entender a explicação, como que o sistema funciona e como que você conseguiu. Se você optou numa escola, seria a sua opção número 1. A escola lá você optou 8 turmas. Então, teoricamente, você estaria fechado ali naquela escola. Só que, da mesma forma que eu optei, ela também optou. Então, acaba meio que dividindo. Ela fica com 2 turmas na mesma escola que eu e vamos ficar rodando a cidade. Sendo que, de uma forma mais prática, mais simples, seria o ideal a gente tentar diminuir esse deslocamento, né? Fazendo a atribuição presencial. Ou, se for algo online, que seja algo mais prático, né? Que acredito que possa se fazer. Com arte e educação física, né? Isso, que é o que mais os professores especialistas, porque aí um professor não consegue pegar mais que 2 escolas. Quantas aulas de arte está tendo por turma? São 2 aulas por turma. E educação física são 3. 3. Beleza, obrigado pela explicação. Arte são 3 também. Então, no fundamental são 3, de educação física. No infantil são 2. O infantil é menos. Educação física, tanto para infantil quanto para fundamental, são 3. Entendi. E nesse deslocamento, às vezes o professor não tem tempo nem de almoçar, porque aí, imediatamente ele tem que começar a aula na outra escola, que está do outro lado da cidade. Isso demanda uma logística difícil, né? Porque você pegou aula em extremos. E vocês acham que a mudança da forma de atribuição resolveria essa questão? Do jeito que ele falou, sim, porque aí você ficaria naquela escola, a sua carga horária você faria ali. Se você tem aula à tarde, no caso dele, por exemplo, ele tem aula de educação física à tarde, ele pegou salas à tarde. Ele pode almoçar, tranquilo, comer, não ter porque às vezes você tem o quê? Meia hora, 40 minutos para chegar na outra escola, porque a outra escola começa 12h30, 12h40, 1h. Aí você tem aquele tempo mínimo para pegar. Por isso que eu falo, o professor tem que ter carro, porque hoje em dia o professor não tem como, você tem que ter um carro. Verdade. Porque você tem que... o deslocamento, às vezes você está numa escola, por exemplo, eu moro no Novo Horizonte, às vezes eu estou dando aula no Novo Horizonte, aí eu pego aula lá no Mário Covas, que é no Abílio. São extremos.
E quando era presencial, aí na hora o professor já olhava e falava, não, aqui não dá para mim. Vai ficar melhor, porque aí eles tinham a lista das aulas disponíveis, das escolas disponíveis. Então, ali na hora, ele já olhava tem professor que é da rede estadual e municipal. Então, ali na hora do presencial, ele sabe quando ele vai conseguir contemplar. O sistema joga assim automático. Então, às vezes, bate com a aula que ele tem no estado. Então, sendo presencial, vai encaixando, dá certo tudo. Entendi. Senhor presidente, eu só gostaria de agradecer a presença dos professores aqui hoje na comissão. Eu acredito que o diálogo ainda é o melhor caminho, apesar que o meu diálogo com a questão da gestão da educação aqui no município de Limeira já passou do ponto de ter diálogo. Infelizmente, com esse secretário que nós temos, e aí eu digo que não são todos, viu, Farid, porque o senhor veio do secretariado, mas esse secretário de Educação, eu não canso de dizer que já chegou a hora dele pegar o banquinho dele e ir embora, né? Porque o que vocês trouxeram aqui hoje, a lista de reivindicação, só na realidade demonstra a insatisfação que a classe está com essa gestão do secretário André e, de uma certa forma, com o governo Mário Bution, que pouco se investiu na questão da educação aqui no município de Limeira. Mas acredito que a Câmara Municipal é um lugar de debate, é um lugar de discussão, e que aqui, de repente, é o melhor caminho para a gente poder começar um diálogo e uma tratativa referente a esta situação. Eu acredito que a comissão vai se desempenhar, vai se fazer os devidos questionamentos e buscar algumas soluções, como já foram feitas em outras situações, presidente Elias, e nós conseguimos ter aí avanços, que a gente também possa ter avanços na classe de vocês, na questão do professor. Só lembrando, hoje vocês têm um grupo organizado de quantas pessoas? Olha, quem sabe dizer exatamente seria a Rita, mas vocês podem ter ciência todo aquele povo que vocês viram lá na greve e mais um pouco. É porque, que nem a gente comentou, todo mundo tem a vida, né? A gente fica o dia inteiro na escola, quando sai às 5h30, tem que buscar filho, tem que chegar em casa fazer janta, a gente tem a segunda jornada em casa. Então, por isso, não tem muita gente aqui hoje. Mas é só pensar nas pessoas que estavam lá no dia da greve. É aquele povo lá e mais um pouco, que ainda não estavam lá. Nós formamos um grupo à parte, somente de professores, e hoje o grupo contém 470 professores. Então, tem 470, e aí nós formamos um grupo à parte, que seriam os representantes de cada escola, que aí, como foi pedido pela comissão, para vir um pequeno grupo para a gente se apresentar de início hoje. Só de representantes são 27, porque ainda não chegou em todas as escolas. Toda segunda-feira nós estamos fazendo um protesto, que nós estamos vestindo preto. Então, muitas escolas aderiram a esse grupo, né, que nós estamos formando, e estão vestindo preto, estão mandando fotos. Então, pelo que a gente está observando pelas fotos, são bastante professores que estão aderindo a esse grupo. Tá? Só para encerrar, presidente, na data de hoje, inclusive, o meu gabinete fez um protocolo de um projeto de lei que institui o programa Saúde Mental nas escolas da rede municipal, que nós sabemos que não somente os professores, mas os servidores estão ficando doentes, e isso já é comprovado. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Vaguinho. Quero agradecer, então, a presença de vocês. É importante, é uma primeira conversa, mas eu acho que a gente vai ter mais conversas. A comissão ela permanece aberta.
É importante que o movimento ele seja um movimento dos professores. Nós temos um ano eleitoral à frente e eu acho que esse posicionamento professores só vai ajudar o coletivo de vocês a partir do momento que se nós temos que ter sim um posicionamento pela educação. É esse o posicionamento dos 3 vereadores e eu acho que a gente tem muito a conquistar, a trabalhar, a explorar e junto, com certeza, a gente vai estar estudando. Alguns requerimentos nós vamos fazer com relação, por exemplo, ao PNE. E aí, só uma dúvida, ele finaliza esse ano ou é o ano que vem? Porque o ano que vem que vai ter as discussões ou é esse ano? Acho que foi em 2015 que nós tivemos aquelas assembleias todas e que foi estabelecido, né? Eu acompanhei hoje, né? Fiz um reforço hoje. Eu sei que termina esse ano, mas o início agora eu não posso te comprovar. Mas acredito que sejam as discussões para iniciar para o ano que vem. Mas em 2024 termina a questão e a gente ficou... aí nós começamos aquela sensação de cair na real das metas, sabe? Que aí você vai olhando meta por meta e tal e sabendo e tentando se encaixar na realidade. Isso a gente acompanha há algum tempo. Eu tenho acompanhado os conselhos com relação a acompanhamento de verbas, questão do ensino integral, que nós temos uma meta também. Então, são vários temas extremamente importantes e que a gente está aqui à disposição para construir uma educação para Limeira cada vez melhor. Tá certo? Obrigado a todos vocês, obrigado aos vereadores, obrigado à equipe da Câmara que está aqui até esse horário, agradecer ao presidente que disponibilizou toda a infraestrutura e a nossa comissão está sempre aberta, tá bom? Grande abraço a todos, está encerrada então a transmissão.